Monte. A gente falou um pouco semana passada sobre o fato da gente ser multidão. Então, multidão é aquele que perde a salvação. E o fato de nós sermos discípulos, que é aquele que já não perde mais, tá? Um pouco daquilo que eu falei para vocês. E hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Eu não vou ficar fazendo versículo por versículo, senão a gente não termina nunca isso aqui. Então eu quero poder, de uma maneira concisa, poder falar do Sermão do Monte com vocês. Então vamos abrir em Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 2. Que vai dizer assim: E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pela tua misericórdia e pela tua bondade. Eu venho pedir que o Senhor venha reinar sobre nós, que a tua graça venha repousar sobre esse lugar, que a tua presença comece a tocar em corações aqui nesta noite. Espírito Santo, nós estamos debaixo da tua nuvem, nós estamos debaixo da tua vontade, nós estamos caminhando conforme o teu querer, por isso eu peço que haja uma manifestação do teu Espírito nesse momento, tocando pessoas, trazendo quebrantamento, trazendo reconhecimento de situações, trazendo, meu Pai, à tona os nossos posicionamentos, para que nós venhamos nos alinhar conforme a tua vontade. Oh Espírito Santo, vem sobre esta casa, vem sobre cada um que aqui está, nos transforma, nos quebranta, nos inspira, nos leva, meu Pai, a caminhos mais profundos em ti, Senhor Jesus. Vem conosco, meu Pai, é o que nós lhe pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Gente, como eu disse para vocês semana passada, Sermão do Monte é um sermão em que Jesus, ele vendo aquela multidão que andava errantes como ovelhas que não tinham pastores, ele vê aquela turma e decide ministrar sobre eles aspectos do reino de Deus. Porque, como eu disse, o reino de Deus não é apenas uma localização. O reino de Deus, em primeiro lugar, é uma cultura que vai trazer, que vai atrair uma nova dimensão para esse mundo que nós vivemos, mas esse mundo vai continuar existindo como uma nova terra e um novo céu. Tudo o que Deus faz é para resgate dessa terra, tudo que Deus fez é para resgatar essa terra novamente para Ele. O estabelecimento dessa cultura do reino é o que fará com que coisas maravilhosas venham a acontecer. Então, a partir do momento que nós recebemos a Jesus no nosso coração, nós recebemos uma carteirinha que se chama carteirinha de cidadão do reino. Só que para eu viver nesse reino, não basta apenas a carteirinha, vai ter principalmente, eu vou ter que saber andar e proceder, sentir e pensar como esse reino exige de mim. Então Jesus, percebam para você ver, Jesus, ele não veio para pregar salvação, Jesus ele veio para pregar reino. Você vai ver que quem prega um evangelho de salvação é Paulo. Mas você vai ver que Jesus, você começa a ler os evangelhos, ele vem para pregar o evangelho do reino. E o que é evangelho? Evangelhos são
boas novas de salvação, ou seja, é uma boa notícia, uma notícia de salvação. O povo que andava perdido, o povo que andava em trevas, agora recebe uma boa notícia, que se crê em Jesus, eles viveriam numa nova cultura, teriam um novo modo de viver, e a base desse novo modo de viver é o quê? Uma mente transformada conforme a mente de Cristo. Não adianta não adianta língua estranha, não adianta nada, tudo isso não valida a tua permanência e o teu caminhar como o reino de Deus, ou o reino dos céus, como você preferir. O que vai fazer você viver, e o que vai mostrar que você realmente é um cidadão do reino, é o fato de você fluir naquilo que Jesus vai falar no Sermão do Monte. Por isso, sempre quando você vê alguma informação, confronte com a maneira de Cristo proceder. Ah, mas o pastor lá falou tal coisa. Cristo procede da mesma forma. Basicamente, está no Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Basicamente bate com aquilo que Paulo tem ministrado nas suas cartas. Então ele começa falando, olha para você ver. No versículo 2 vai falar que Jesus passou a ensinar. Jesus não foi um pregador, Jesus ele foi um mestre, Jesus ele foi um ensinador. Nós vivemos numa época da igreja onde muito se valoriza os pregadores. Mas deixa eu dizer para você, nós vivemos num tempo em que muitos pregadores, eles têm trabalhado na emoção das pessoas. Muitos pregadores têm tocado simplesmente na alma das pessoas, mas deixa eu te dizer, ninguém vive de pregação. Saia desse pensamento almático que foi construído numa época onde a igreja estava sendo trabalhada para um novo tempo. Nós estamos vivendo num tempo que antecede a um avivamento muito grande, e esse avivamento só vai ser sustentável a partir do momento que nós aprendermos de Jesus. Não é uma pregação que vai mudar a tua vida, não é uma pregação que muda o teu destino. O que muda o teu destino é aprender aos pés de Jesus. Olha o que ele vai falar, Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É aprendizado, é aprender, é sentar aos pés de Jesus e falar, me ensina. E Jesus, ele é um pai que é um pai prudente, ensina o seu filho. E gente, nesse processo de ensinamento, a gente vai dar cabeçada, a gente vai errar. E não é porque você errou, eu errei, não vou voltar mais naquela igreja lá, porque eu estou... Cara, se você errou e aprendeu com o erro, valeu muito mais que se você estivesse fazendo um teatrinho que você estava aprendendo. Porque o que a religião construiu em nós? A religião estragou o nosso coração. Porque a religião falou assim, ela sutilmente falou assim para nós, entra na igreja e finge que você sabe tudo. Entra na igreja e finge que você é o bichão. Você é bichão mesmo, né? Porque é o sabichão. Vai lá, entra na igreja, finge que você é o sabichão. Finge que você é imbatível. Finge que você é indestrutível. Finge que você recebeu aquela mensagem do receba aí, e que você... Mas na vida real isso não é assim. Na vida real a gente vai dar cabeçada. Só que qual que é o grande lance da história? É a gente ir para os pés de Jesus e falar, Senhor, errei. O que eu preciso aprender nesse processo para não errar mais? Gente, Jesus é Deus de relacionamento. Não vá para o teu secreto simplesmente para ir pedir coisa para Jesus, ainda que Ele nos ensinou que nós possamos pedir, mas vá para o teu secreto pedindo para Jesus, Jesus, me mostra onde eu estou errando, me mostra o caminho direito, me mostra onde eu posso agir conforme você age. De novo, voltando para uma mudança de mente.
Sabe, aquela mudança que quando você ia na padaria, quando você era mais novo, e a mulher voltava o troco errado para você, e você pegava aquele troco a mais, e você achava que aquilo estava tudo certo, que aquilo era bênção na tua vida. Por quê? Fruto de uma mente adâmica, caída. Pô, fui lá na padaria lá, saí com 10 contos, levei 10 e saí com 20 de troco. Aleluia, glória a Deus. Deus me abençoou. Não abençoou não, porque Deus não abençoa alguém prejudicando o outro. A palavra de Deus até vai falar que Deus ele tira do ímpio para dar para o pobre, mas em trabalho, de maneira justa e honesta. Não é fazendo passe de mágica em usurpação. Mas quando a gente tem a mente transformada, a gente entende que aquilo lá já não faz parte da minha natureza. Isso aqui não é coisa de cidadão do reino. Então eu volto lá, moça, você deu troco a mais para mim. É uma transformação, é aprender aos pés de Jesus. Então ele começa dizendo, apontando em primeiro lugar, não o erro das pessoas, porque Jesus ele não chega apontando o erro, Jesus ele chega mostrando o que é certo. Porque nós vivemos numa sociedade que chega apontando o erro, né? E nós somos viciados em apontar erro. Isso é carnal. Às vezes, se eu não me policiar, a gente fica azedo, a gente fica amargo e começa a apontar erro, né? Vira um apontador de erro. Uma metralhadora apontando erro. Mas apontar erro num primeiro instante não é produtivo, como diz a minha esposa. A psicologia reversa, né? E ela bate muito em mim, porque às vezes eu fico lá em casa, né? Acordo meio ranzinhos um dia lá, isso aqui, pá. Mas você já parou para pensar? Já parou para olhar que Jesus, em primeiro momento, ele vai mostrar o erro, sim. Ele vai mostrar o erro. Mas, em primeiro lugar, ele aponta a maneira como se deve ser. Em primeiro lugar, ele aponta para o padrão. Por quê? Porque Jesus, ele é a pedra angular. Ele é o padrão de todas as coisas. E quando há um padrão de todas as coisas, eu não tenho que mostrar o como não é, eu tenho que mostrar aquilo que é. Então, ele vai falar assim, ó, eu vim... Parafraseando aqui, eu vim para fazer de vocês pessoas bem-aventuradas. Ou se a gente jogar na linguagem de hoje, para vocês serem abençoados, para vocês andar na bênção. Então, para vocês andar na bênção, as pessoas que são abençoadas, elas têm alguns padrões, elas têm alguns códigos. E esses códigos procedem do meu caráter. As pessoas que são bem-sucedidas no céu, porque uma vez que você é bem-sucedido no céu, você vai ser bem-sucedido na terra também. A pessoa que conquistou o seu espaço no reino de Deus, ela vai ser bem-sucedida aqui na terra. Mas quando eu falo bem-sucedido, não propriamente dito você vai ser uma pessoa rica e uma pessoa com dinheiro, mas você vai ser uma pessoa que impacta ambientes, pessoas que transformam lugares onde chegam, pessoas que sempre têm uma palavra diferenciada para poder trazer para as pessoas. Outro dia eu sentei com um cara que eu acho que ele é ateu até, viu? E eu vivia fugindo dele. E esse dia a gente teve que chegar perto dele. Era época de festa, e a gente teve que se aproximar desse cara. E na hora que eu sentei na mesa com ele, eu comecei a falar eu não fiquei falando de Jesus, sabe? Porque o evangélico tem essa mania, né? Ele quer forçar uma barra, chegando falando de Jesus, aonde a turma não quer ouvir de Jesus. Jesus é meu salvador, cara, amém que ele é teu salvador, glória a Deus. Deus vai te dar hora para você falar isso. Mas quer uma estratégia para você poder falar de Deus? Quer uma estratégia para você poder falar de Jesus? Começa falando do reino. E não é também chegando falando, é reino de Deus, não. Começa trazendo e estabelecendo padrões do reino. Então a gente começou então a falar de política. E hoje a gente vê que a política está tão polarizada, né? É o esquerdo, é o direito. A gente entende que a gente tem um governo, mas a gente não é idólatra desse governo. A gente vê que tem algumas coisas que não são coerentes nesse governo, mas a gente vê que a grande maioria é necessária nesse momento. Então eu comecei a falar com aquela pessoa baseado em aspectos do reino. E eu vi que antigamente, quando eu era menino e falava das coisas de menino, porque a gente está falando aqui de maturidade, teve uma época que eu era menino,
eu queria enfiar Jesus goela abaixo desse cara, e eu percebi que ele tem uma aversão à igreja, porque o pai foi evangélico e muito provavelmente exerceu uma paternidade deturpada sobre a vida dele, tentando enfiar Jesus goela abaixo. Então o cara é anticristo, literalmente. E eu sentei e comecei a falar de política, começamos a falar de posições, começamos de posições ideológicas, começamos a falar de mundo, começamos a falar de dia a dia, e eu trazendo aquela conversa, tudo com padrões do reino escondido dentro daquilo, estava escondidinho. Eu estava falando de Jesus para ele sem ele saber. Aí a gente gastou ali uns 40 minutos de conversa, a gente teve que sair, eu e minha família, a gente se despediu rápido. Na hora que eu levantei, aquele cara que a gente tinha repulsa, aquele cara que a gente não conseguia conversar muito, sabe o que ele falou para mim? Ele falou: faz um favor, um dia pega seu carro, vai lá na minha casa, tira um dia comigo que eu quero conversar com você. É isso, gente. Você não precisa ficar, se você não for para Jesus, você não vai para o céu, vai para o inferno. Gente, isso aí já cansou, isso aí já expulsou muita gente do reino de Deus. Então ele está falando assim, bem-aventurados os humildes de espírito, ou algumas traduções aí vai falar pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que você entende sobre esse humildes de espírito ou pobres de espírito? Porque, em primeiro lugar, eu acho que a palavra humilde aqui é a que se encaixa mais dentro daquilo que eu quero trabalhar com vocês. Porque a gente pensa que humildade é eu falar errado, é eu curvar o meu ombro, andar como um coitadinho no meio das pessoas, é eu andar de roupa rasgada, sendo que eu posso andar de roupa, tá? Não estou falando mal propriamente de quem anda em si de roupa rasgada, mas é o cara que anda de roupa rasgada, sendo que tem como ter roupa limpa. Porque a gente gosta, a gente viaja naquelas histórias, né? Que todo cara gosta de contar. Ai, fulano foi ali na concessionária da Chevrolet para comprar uma caminhonete, tava com aquelas historinhas. O cara tava o bolsão tudo cheio de dinheiro, mas entrou ali com o pé tudo sujo de bosta de vaca e ninguém deu atenção para ele. Mas na hora que ele falou que iria comprar, todo mundo voltou. Não é essa história, não é essa humildade. Não é esse tipo de coisa, isso é falsa humildade. Porque o que ele está falando aqui? Pobre de que espírito? Humilde de que espírito? Do Espírito de Deus? Não é Espírito de Deus porque aqui é minúsculo. Mas está falando aqui de pessoas que são pobres do espírito deste mundo, ou são pobres do espírito que domina a natureza caída do homem. Então são os humildes, são pessoas que têm uma essência dentro de si, mas agem, são pessoas que são ricas de Deus em si, mas agem de uma maneira tranquila, de uma maneira suave. São pessoas que até podem ter muitas posses, mas agem como se não tivessem, mas não necessariamente andando com o pé sujo de cocô de vaca, mas agem de maneira tranquila, em equilíbrio do ser, de uma maneira suave, de uma maneira em não querer ser mais que as outras pessoas. Isso é humildade, isso é ser pobre do próprio Espírito, é ser pobre do Espírito que domina esse mundo. Porque qual que é o espírito que domina esse mundo? Eu tenho que ser mais que o Felipe, eu tenho que ser mais que o Marcos, eu tenho que ter uma casa melhor que o Lucão, eu tenho que ter o carro melhor do que o fulano. É uma competição, onde um fica querendo comer o outro, um fica querendo trucidar a vida do outro, porque é uma competição querendo para ver onde chega aquele que é maior. Então quando você se nuda desse tipo de espírito desse mundo, quando você se desfaz dessas vestes que o mundo colocou em você, você se torna uma pessoa pobre de espírito. E os pobres de espírito deste mundo,
eles são o quê? São um contraste daqueles que são o quê? Cheios do Espírito de Deus. Porque Jesus, olha para você ver, vou dar um exemplo de Jesus. Jesus era pobre? Ouvido. Jesus era pobre? Jesus era rico? Mas como? Ou é pobre ou é rico, gente. Não tem, não estou falando de classe média aqui. Esse negócio de classe média é coisa que é da modernidade. Jesus era pobre ou Jesus era rico? Beleza. Se Jesus era rico, por que ele não andava com as melhores vestes? Por que ele não morava nas melhores casas? Por que ele não tinha o seu barco próprio? Por que ele não tinha o seu próprio jumento? Se o cara era rico. Perceba para você ver que Jesus, lógico, Jesus era rico, mas Jesus ele não era acumulador de fortuna, Jesus não era um esbanjador, ele abriu mão de sua riqueza para que outros enriquecessem. Jesus ele tinha a confiança que o Pai cuidava dele. Então quem que é o rico verdadeiramente aos olhos de humildes de espírito? É aquele que tem aquilo que o Pai lhe deu e consegue conviver aquilo de maneira tranquila e suave. Porque as nossas maiores agitações vêm da nossa falta de confiança do cuidado de Deus com as nossas vidas. Porque quem que é o avarento? O avarento é aquele que um dia teve uma falta, aquela falta criou um código dentro do seu cérebro, e aquilo ficou gravado dentro dele, em que a partir de então ele não quer ter mais falta. Então ele começa a agir de tal forma, ele começa a acumular, porque vai que falte amanhã. Só que amanhã não falta, o Pai está cuidando. Só que ele virou tão idólatra de ter as coisas, que ele não consegue mais enxergar o cuidado do Pai. E quando ele não enxerga mais o cuidado do Pai, ele começa a fazer por si mesmo. E quando ele começa a fazer por si mesmo, ele começa a idolatrar aquilo que ele faz. E como ele idolatra aquilo que ele faz, ele tenta reter. Então a palavra de Deus vai dizer que o avarento, ele é idólatra. Ele tem falta de confiança no cuidado do Pai. Ou, num nível menor, ele tem o quê? Uma insatisfação com o nível que o Pai está lhe proporcionando. Porque tem pessoas que o Pai designou para certa estatura. Paulo mesmo vai dizer, a glória de um astro é de um jeito, de outros astros são com outra glória, cada uma segundo Deus determinou. Qual o segredo de tudo isso? Qual o segredo da gente entender qual é o nosso nível? A gente gastar tempo conhecendo a Deus, conhecendo Jesus, e quando eu conheço Jesus, Ele me faz me conhecer. Ele me permite conhecer o meu coração e aquilo que Ele tem para mim. E na hora que eu descubro aquilo que Ele tem para mim, eu caminho naquilo que Ele tem para mim. E quando eu vou exercitando, caminhar naquilo que Ele tem para mim, para aquele tempo, quando a gente consegue entender isso, Ele vai nos colocando em níveis superiores, para que cada vez mais a gente caminhando em obediência, escutando o coração, mediante a voz do Senhor Jesus, a gente consiga subir cada vez mais de nível. Porque Deus não é Deus de estagnação. Deus não é Deus de águas tranquilas. Deus é Deus de agitação, para que nessa agitação Ele possa te levar para patamares maiores. Deus não é Deus de estagnação. Deus não é Deus, eu costumo falar que Deus não é Deus de estabilidade. Deus não é Deus de concurso público. Porque por que as pessoas procuram concurso público? Eu quero ter uma estabilidade na minha vida. Cara, é a pior coisa que você faz com o teu cérebro, é a pior coisa que você faz com a tua vida. Porque Pedro é o retrato de uma pessoa que quis ter estabilidade na vida. Porque Jesus falou para ele, falou assim, no capítulo 16 de Mateus, Pedro, tu és Petros, e a partir de hoje, sobre esta pedra, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, você vai ser coluna da igreja, você vai ser o cara, dono, vai iniciar a igreja aqui. Uau, tô tranquilo, eu vou ser o pastorzão da parada.
Ele descansou naquilo, para mim tá bom, já tem minha promessa, já está tudo tranquilo. Ele virou o retrato do crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. É o cara que vem na igreja para assistir culto, porque o dele já está garantido, ele já recebeu uma profecia de Jesus, cara, recebeu uma profecia de Jesus que vai ficar tranquilo. Só que aquilo fez ele regredir. A estabilidade que ele entendeu daquilo que ele recebeu de Cristo, fez ele regredir. E no dia que o bicho pegou, ele, eu não conheço esse cara. Eu não conheço, tem nada a ver com essa parada. E agora a profecia não serviu mais para ele. Por quê? Porque uma vez que você estaciona, você deixa de pegar ferramentas a qual você vai usar para aquilo que Deus profetizou sobre a tua vida. Aí ele passou por o quê? Uma agitação. Passou por o quê? Por uma crise. Deixa eu te falar um negócio. Se você entrou em crise aqui nessa noite, parabéns, você está sendo trabalhado por Deus para alcançar o teu destino. Porque a crise, ela trabalha em nós para a gente poder peneirar, para saber aquilo que é de Deus e não é. Para poder discernir propósitos de Deus na nossa vida. A crise é uma bênção. Você vai ver que Pedro entrou em crise. Paulo, depois que teve o encontro com Jesus, o que ele entrou? Ele entrou em crise. O cara fica cego, o que ele foi? Foi para o quarto jejuar, ficar orando, porque ele entrou em crise, aquilo que era, não é mais. É muito legal quando Deus desconstrói algumas coisas em nós, quando a gente pensava que era alguma coisa, daqui a pouco ele fala assim, não é mais, acorda. Aí parece que você desperta de um feitiço. É isso que a crise faz. A crise, ela traz à tona aquilo que está no nosso coração. Mas isso só acontece com o quê? Com o humilde, com o pobre de espírito. Porque diferente do pobre de espírito, é o rico de espírito, é o soberbo. E o soberbo o que é? Às vezes a gente pensa que o soberbo é o cara que fica esbanjando dinheiro e olhando para a tua cara e fala, você é pobre, eu não me misturo com essa gentalha. Sim, mamãe. A gente pensa que o orgulhoso é esse, que o altivo é esse. Provérbios, ele vai, se eu não me engano, 16, 18, vai dizer, porque a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É justamente a questão central de Satanás, orgulho. E existem no nosso meio, e isso vem da alma caída do ser humano, não só a soberba, como algo que é enganoso, sabe qual que é? A falsa humildade. O que é a falsa humildade? Que é uma encenação de uma alma que sabe que a soberba é errado, e o cara religiosamente ele tenta esconder aquilo e começa a operar no modo de falsa humildade. Então, falsa humildade é quando eu chego para o Ney para fazer um discipulado com o Ney e falo assim, ô Ney, mano, você está errado nisso, você precisa melhorar nisso, está vendo isso aqui não se encaixa com isso. E ele fala assim para mim, tá bom pastor, amém. Só que na hora que ele sai de casa, pastor falando besteira da minha vida, nem sabe o que se passa, está ficando doido, e aquilo vai crescendo dentro dele, e ele, na minha frente ele faz uma coisa, só que no seu coração não foi transformado, porque ele não deixou a palavra entrar, porque ele entende que aquilo que está construído nele, é o que é de Deus, é uma pessoa que não é ministrável, são ovelhas que não são pastoreáveis. É muito ruim trabalhar com ovelha que não é pastoreada, é aquilo que eu falei exatamente, que eu falei para vocês da salvação, é o caso do filho bastardo. Deus está trabalhando, Deus quer trabalhar, Deus está cutucando, só que o cara não se deixa ser trabalhado. Ele só começa a enxergar Deus a partir do momento que, de alguma maneira, talvez com um choque, alguma coisa, ele se abre para Deus trabalhar. É o caso de Paulo. Porque Paulo, no momento que ele cai por terra, todo cego lá, o que Deus fala para ele?
Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que recalcitraste contra os aguilhões? O que Deus está falando? O que é o aguilhão? O aguilhão é uma ponta, a qual o tocador de boi usava. Saidinho, o boi que não queria obedecer, o tocador de boi dava uma fisgada nele e o boi, opa. Só que Paulo estava sendo fisgado faz tempo. Deus estava batendo nele faz tempo. Só que ele era soberbo, só que ele era orgulhoso. E aí falava assim, isso aqui nem é agir de Deus nada, é azar mesmo. É o que a gente às vezes fala, né? Isso aqui não é nada não, amanhã eu corrijo. E não deixa Deus trabalhar, mas um dia Deus deu um safanão nele. E daí ele entendeu que aquilo que Deus estava fazendo era justamente para conduzi-lo a ser o apóstolo dos gentios. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite assim, e Deus está cutucando você. Aí deixa de ficar achando desculpinha para aquilo de errado que tem acontecido na tua vida, assuma. Porque lógico, coisas erradas na vida vão acontecer, porque a vida é assim, no mundo tereis aflições. O problema é você viver por um período grande da tua vida, por um espaço de tempo muito largo em que nada dá certo na tua vida. Então, hoje é dia de você acordar e entender, Senhor, eu não quero mais ser cutucado pelos teus aguilhões. Baixa essa guarda, baixa essa soberba, volta a ser pobre de espírito e deixa Deus trabalhar, vai para a escolinha de Deus novamente, vai sentar aos pés de Jesus e aprender o beabá do Espírito. Porque quando a gente veio para Jesus, a gente veio tudo quebrantadinho, né? Chorando. Igual eu quando fui para Jesus, tudo devendo até as cuecas. Chorando. Ai, Jesus, eu nunca mais vou fazer empréstimo. Mentira. Mentira. Mas a gente vem todo quebrantado, a gente está abrindo mão de tudo. É normal do ser humano, tá? Então vai falar que os humildes é o reino dos céus, por quê? Porque eles são acessíveis à linguagem do céu. Quando você não é acessível à linguagem do céu, o reino não vai conseguir, você não vai conseguir entrar no reino. Sabe por quê? Porque o reino não vai entrar dentro de você. Você só entra no reino quando o reino já está dentro de você. Porque próprio Jesus vai falar, o reino de Deus está em vós. Então, ou seja, o reino entra dentro de você e você faz parte do reino. Se você não se deixa ser trabalhado, você não entra no reino. Pode falar. Pode falar que você, eu sou cidadão do reino. Gente, não vai rolar. Não vai rolar. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos tratar bem esse bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que eu quero tratar de maneira correta isso? Porque a gente vive por causa do fruto de um marxismo cultural que entrou na nossa nação. E que isso veio lá da França, veio da escola de Frankfurt, lá na Alemanha. Isso é lá de trás, isso veio lá do Éden. Nós nos tornamos uma geração de pessoas choronas. Porque ensinaram para nós que quem não chora, não mama. Não foi? Então eu não quero trabalhar, eu vou chorar, o governo vai olhar para mim e vai me dar o quê? Uma Bolsa Família. Não tem nada a ver com isso aqui. Bem-aventurados os que choram, são o quê? São pessoas que estão fazendo por onde, e pelo fato de não alcançarem resultados, pelo fato de sofrerem injustiças, serão consolados. Essa palavra consolado é uma palavra grega chamada parakaleo. É a mesma palavra para exortação. Porque nós entendemos errado a palavra exortação. A gente pensa que exortação, né? Por causa de muito pastor do passado, a gente acha que exortação é eu subir aqui e descer o cajado na igreja, né? O pastor exortou, isso aí não é exortar. Isso aí é ser grosso, ser estúpido. Isso aí não é exortação. Exortação é parakaleo. Parakaleo, o que quer dizer essa palavra?
Para é ao lado. Kalel é chamar para andar ao lado, é erguer o caído, é pegar aquele que está sem força e abraçá-lo e conduzir ao caminho correto. Então Deus está falando assim, ó, bem-aventurados aqueles que choram, porque estão buscando algo, mas não estão encontrando, porque eu vou consolá-los, eu vou tomá-lo pelas mãos e vou conduzir essas pessoas. Esses vão encontrar o reino. Esses, por quê? Porque ele está chorando, porque ele está buscando, mas ele não está achando, mas ele está se esforçando, ele está com o coração sincero. Porque em primeiro lugar, Deus não julga as nossas obras, em primeiro lugar, Deus julga as intenções do nosso coração. Tudo, em primeiro lugar, para Deus, gente, está na intenção. Se não tiver amor, nada vai adiantar. Como diz Paulo, você pode vir aqui no gasofilácio entregar 2 milhões de reais. Mas se não for por amor, se for por usurpação, se for por alguma melindre do teu coração, aquilo não vai ser aceito diante de Deus. O pastor pode até aceitar, porque eu não tenho olhos como chamas de fogo, para poder falar, pô, você está entregando aí, eu nem tenho autorização para isso, para te julgar nesse nível. Eu julgo aquilo que a palavra diz para mim que é certo e que é errado. Eu não consigo julgar intenções de coração. E ele está falando assim, ó, se você tem ido em sinceridade, se você tem caminhado buscando o reino de Deus, e parece que você não está encontrando, abre o teu coração, porque Ele vai te consolar, Ele vai te pegar pelos braços e vai te conduzir ao caminho santo, ao caminho direito. Porque sabe, Ele mesmo falou que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Ao que bate, se abre. Sabe, às vezes a gente acha que pelo fato da gente ainda não ter encontrado aquilo que a gente sente lá no coração, é porque não vai acontecer sim. Deus está conduzindo, existe uma caminhada entre pedir, buscar e bater. Mas quando você deseja e anseia por algo que é concernente ao reino, Deus vai te conduzir lá. Por isso que há certas religiões aí que eu não falo mal não. Porque o cara às vezes está lá na sinceridade do coração dele buscando a Deus. Não fico falando, pode ver, muito raramente você vê eu falando de macumbeiro, não falo, sabe por quê? Porque talvez foi ali que ele encontrou o que supostamente é Deus, mas Deus está sondando o coração daquele indivíduo. Quantas pessoas não vieram da magia negra, quantas pessoas não vieram de um monte de religião caída aí, por quê? Porque Deus olhou para aquelas pessoas e viu, o cara é sincero, o cara está me buscando. E a realidade que está em volta dele não lhe permite olhar para caminhos mais excelentes, então o cara vem pulando. Ele vem de uma, vem para outra, vira evangélico e depois se converte. É porque a gente acha que o evangélico é o ápice da situação, né? Deus não é Deus de religião, tá, gente? Estou falando que mal de evangélico não, é que às vezes a gente acha que por ser evangélico, a gente acha que a gente chegou no ápice. Deus não é Deus de religião. Se você ainda acha que a religião te salva, você talvez esteja abaixo de muita religião caída por aí. Não é religião que salva, o que salva é Jesus. Bem-aventurado, agora esse aqui é top. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é manso aí? Olha para você ver. Jesus ele joga aqui justamente um dos frutos do Espírito. O penúltimo fruto do Espírito é a mansidão. O penúltimo aspecto do fruto do Espírito, né? Não são 9 frutos. É um fruto com 9 aspectos. É a mansidão. Por que ele vai falar que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra? Sabe por quê? Porque o manso é aquela situação que eu falei para vocês. O manso é aquele que crê tanto em Deus,
que ele não precisa ficar brigando por algumas coisas que ele não deve brigar. Ele tem tanta confiança naquilo que Deus tem para ele, ele tem tanta fé naquilo que Deus tem para ele. E ele está fazendo tudo aqui porque não adianta eu ter fé e ficar parado. Eu tenho a minha fé e estou trabalhando naquilo que eu tenho que trabalhar na minha vida para que as coisas aconteçam. Eu descanso. E o descanso traz mansidão para a minha alma. Por que nós nos iramos? Por que um casal briga com o outro? Porque falta mansidão. Mas por que estão irados? Porque cada um não cumpre aquilo que tem o seu papel dentro do casamento. E uma vez que eu estou em débito com alguma coisa, a minha alma se agita. E a minha alma se agitando, eu me torno irado. Por que a gente briga um com os outros? Por que a gente entra numa, né? Por que as relações interpessoais muitas vezes são abaladas, e até mesmo, e principalmente dentro da igreja? Porque há um sentimento de injustiça que permeia esse século, que permeia esse mundo. E às vezes a gente, por não confiar em Deus, a gente acha que as coisas não vão ser resolvidas da maneira como a gente acha que tem que ser resolvido, e a gente se agita por causa daquilo. Então a gente grita, a gente se ira, e a gente deixa a mansidão de lado. Só que todas as vezes que você faz isso, você está abrindo mão de uma herança que está prometida para você, que é herdar a terra. Porque eu já dei esse estudo aqui nessa igreja. Existem pessoas que no reino vão ser porteiro, vão ser lavador de chão. E existem pessoas que no reino vão ter propriedades de terras. Ai, pastor, quando a gente morre, a gente não vira santo, anjinho de Deus. Isso é coisa do mundo. Morreu, o cara era um safado sem vergonha, roubou a cidade, roubou o estado. O cara morreu, põe o nome dele no túnel da cidade, põe o nome dele de rua. Só no padrão desse mundo que morreu virou santo. A gente começa a viver o reino em vida. Paulo vai falar lá em Romanos, porque nós reinamos em vida por meio de Jesus Cristo. E a gente já começa a ter, quando o governo de Cristo é pleno no meu coração, Deus enxerga em mim que o governo dele está sobre a minha vida. E quando o governo dele está sobre a minha vida, eu tenho condição de governar algo aqui nessa terra. Quando Deus estabeleceu o seu governo pleno aqui. Onde está escrito isso? A parábola das minas. Está certo que é uma parábola. Mas ele vai falar assim, ó, governa sobre tantas cidades. Porque é o galardão que é governo segundo o governo de Cristo. Mas quem vai poder viver isso? Aqueles cujo Cristo governa o seu coração. Se Cristo governa o teu coração, com certeza você vai governar algo no milênio. Porque existem alguns tipos na Bíblia que vão nos mostrar isso. Por exemplo, Ezequiel capítulo 48 vai falar da instauração do novo templo. Templo que vai surgir no período milenar de Cristo. E vai falar que esse templo, ele deixa o de Salomão no chinelo. É monstruoso. É algo transcendental que a gente não pode nem compreender. Mas vai falar que pela fidelidade dos levitas vindos da família de Zadok, eles ministrariam no lugar santíssimo. Ao passo que os levitas, que foram infiéis a Deus, iriam ser somente porteiros. É um tipo daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Então, Deus faz distinção de pessoas, sim. Não faz distinção de pessoas olhando na externalidade, mas Ele faz distinção de devoção a Ele. Quanto mais devoto, quanto mais amá-lo, quanto mais você se submete ao governo de Jesus, mais governo você vai ter no período que Ele estabelecer, no período santo sobre essa terra. Não tem moleza, é investimento. Jesus mesmo fala, não fica acumulando coisas nessa terra, mas invista nas coisas do reino. É investimento. Infelizmente o brasileiro tem dificuldade com investimento. O brasileiro gosta de gastar, um dos poucos países que se tem
cartão de crédito parcelado em 10 vezes é no Brasil. O brasileiro é muito mal acostumado. Né? A Paula já fez viagem internacional, eu já fiz. Você que já fez viagem internacional, uma coisa você vai sacar. Você vai chegar lá com o seu cartãozinho de crédito, o cara vai perguntar, né? Crédito ou débito? Aí você vai o espertão brasileiro, né? Eu quero no crédito. Foi o que aconteceu comigo lá na África. Fui comprar uma mochila pro Enzo, o preço estava legal, já tinha acabado o dinheiro, falei, vou passar no cartão. Aí o cara lá, crédito ou débito? Ah, crédito, né? Quantas vezes ele? Uma vez, só vai cobrar na próxima fatura, não tem negócio de vezes. Aqui não, aqui a gente vai no supermercado, passou de 100 e poucos reais, a mulher vai parcelar, vai. Isso é coisa de mente, isso é coisa de mente escrava. Fica comprando em crédito. Porque na verdade o crédito é um nome enganoso, na verdade ele é um débito. Crédito é quando você juntou dinheiro e tem dinheiro para gastar. É isso que é crédito. O nome é cartão de crédito justamente para enganar o teu cérebro. Aí você vai lá e compra achando que aí é 10 aqui, tal, daqui a pouco você está atolado de dívida. Então, os mansos herdam a terra, porque eles não ficam brigando uns com os outros pela posse de algo. Graças a Deus, isso aí está acabando aqui em Taubaté. Antigamente a gente via pastor brigando por causa de ovelha. O cara indo lá, assediando coisa do outro. Isso é ridículo. Isso é coisa de quem não tem a certeza daquilo que vai herdar. Quando eu tenho a certeza daquilo que eu vou herdar do Senhor, quando eu tenho a certeza daquilo que Deus me deu é meu, eu não preciso brigar com ninguém. Então busque essa certeza. É sobre aquilo que as pessoas estão falando, a gente está muito focado no homem. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Outra característica de cidadão do reino, a pessoa tem fome e sede por justiça. E quando estou falando de justiça, não estou falando de vingança, estou falando de coisas justas, procedimento justo. Quando você tem fome e sede de justiça, por exemplo, eu tenho fome e sede para comer um pão, eu estou com fome, o que eu vou fazer? Eu vou lutar com todas as minhas forças para que eu tenha pão. Quando eu sofro injustiça, eu vou revidar com injustiça também, para que a injustiça reine sobre o mundo? Não, a partir do momento que eu sou injustiçado nessa terra, eu vou fazer diferente, eu vou ser um agente de justiça sobre essa terra, para que a partir de mim, algo venha mudar, ainda que seja somente dentro da minha casa. É dentro da tua casa que começa a justiça. Como? No relacionamento marido e mulher. A mulher trabalhou o dia inteiro, o cara estava de folga nesse dia. Aí a mulher chega do serviço toda cansada, bota pia cheia de louça para lavar. O cara está lá no sofazão, falando, ainda bem que você chegou, que está cheio de louça para lavar. O cara não tem fome e sede de justiça. Ele é um injusto, ele é um usurpador. Ele usurpa da posição dele que ele tem. Ele não tem fome e sede de justiça, ou seja, se ele não tem fome e sede de justiça, ele não será farto. E se ele não for farto, o que vai acontecer? A injustiça o irá perseguir. Então tem gente reclamando que estão fazendo injustiça com ela. Mas sabe por que estão fazendo injustiça com você? Porque talvez você não esteja aplicando justiça sobre a terra. Porque a partir do momento que eu tenho o selo do Espírito, eu me torno um agente de justiça na terra. E o agente de justiça na terra, muitas vezes ele vai pagar um preço a qual não foi ele que fez a dívida. Às vezes Deus vai mandar para você, paga a dívida de fulano. Mas não foi eu que fiz, paga a dívida do fulano. Porque você é um agente de justiça. E é o meu nome que está sendo colocado ali. Paga aquilo, a dívida de fulano. E quando você paga a dívida de fulano, lá na frente, Deus ele vai mostrar para você que você era capaz de ser um agente de justiça. E Deus vai elevar o teu nível em níveis excelentes. Eu falei outro dia aqui na escola de sabedoria, qual que foi o grande
grande imbróglio no jardim do Éden. Muitos vão falar, Eva ter comido do fruto. O ponto crucial não foi Eva ter comido do fruto proibido. O ponto crucial foi Adão não ter se apresentado para pagar a dívida de sua esposa. Ele comeu junto, ele preferiu ser um covarde, ele preferiu ser um frouxo, ele preferiu não ser um agente de justiça. Então ele toma juntamente com ela da injustiça que ela praticou e foi se esconder atrás das árvores. Sendo que o papel a qual Deus tinha comissionado ele era um papel de governo. E o governo não é somente para poder dar ordens. O governo é para pagar a dívida na hora que os que estão abaixo dele não conseguiram pagar. Então ele tinha que chegar diante de Deus falando, Deus, errei. Não é nem a mulher errou, errei. Governei mal aqui e a serpente deu uma dominada na parada aqui. Se preciso for, pode me matar. Que foi o que Jesus fez. Jesus ele foi diante do Pai e falou, está aqui ó, a igreja e quem não é igreja, está todo mundo aqui, porque o mundo estava às vésperas de um juízo calamitoso, apocalíptico, e todo mundo ia perecer. Aí Jesus chega diante do Pai e fala assim, ó, eu estou aqui pagando a dívida deles. E o Pai fala, mas você não tem nada a ver com a história, mas eu estou aqui para pagar a dívida deles. Eu me coloco no lugar deles. E Jesus paga a dívida pela sua esposa. Só que aconteceu com ele? Ele foi um agente de justiça. E pelo fato de ele ter sido um agente de justiça, Deus o exaltou soberanamente, dando um nome sobre todo nome. Mas sabe qual é o problema nosso? A gente quer ser exaltado soberanamente. A gente quer ganhar o tapinha nas costas. A gente quer ganhar o galardão, a gente quer ganhar uma oferta, a gente quer ganhar um benefício. Só que no dia a dia, a gente não é agente de justiça, a gente é agente legalista, é olho por olho, dente por dente. Ah, fulano fez isso, deixa ele, eu vou pegar. A esposa não fez isso? Deixa ela, eu vou dar o troco. A esposa não fez isso? Ele que aguarde, daqui a pouco eu encontro dele. A gente é legalista. Aí como que Deus vai exaltar soberanamente? Não vai rolar. Deus vai tratar você no mesmo nível, no olho por olho, dente por dente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. De novo, acabei de falar sobre isso. Sim, tá bem? Como que a gente quer receber misericórdia se a gente não é misericordioso? A vida espiritual, nada que a gente recebe de Deus. Sabe o que você vai receber de Deus? Anota essa aí que é uma frase facinho. Você recebe de Deus aquilo que você dá para o outro. Simples assim. Aquilo que você dá para o outro é o que você recebe de Deus. No próprio Sermão do Monte, olha para você ver. Às vezes a gente reclama que a gente está sendo injustiçado, que a gente está sendo espancado, que a gente está sendo mal julgado. Só que, sonde o seu coração, você tem sido uma pessoa misericordiosa, ou você tem sido uma pessoa que tem julgado as coisas no primeiro momento? Ah, se fulano fez, ele tem que pagar por isso. De primeira. Gente, uma das coisas que eu procurei fazer no exercício do meu pastoreio, de uma época assim, uns anos para cá, é errar por ser muito bom do que errar por ser ruim demais. Eu prefiro ser bobo dos outros do que ser uma pessoa que não exerça a misericórdia. E às vezes a gente paga o preço por isso, porque algumas pessoas às vezes vêm pedir a cabeça de alguns, né? Eu quero a cabeça dele, pastor, você não vai fazer nada. Eu vou ser misericordioso. Que a galera pede cabeça um dos outros, viu? Mas a gente vai ser misericordioso. Depois de hoje aqui, você vai sair mais misericordioso. Porque quando você pede a cabeça de alguém, você pode ter certeza que um dia alguém vai pedir a sua cabeça. Porque no mesmo nível que você faz para o outro, Deus faz para você.
santificado seja o teu nome, perdoai o que? As nossas dívidas. Como que ele vai perdoar as nossas dívidas? Da mesma maneira que nós perdoamos a quem nos deve alguma coisa. Percebe que a relação vertical é proporcional na sua relação horizontal, por isso que forma uma cruz. Olha o que Tiago vai dizer. Tiago, capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E o que é misericórdia? Misericórdia é eu não imputar a alguém aquilo que ela me deve. É não colocar dívida, não colocar jugo sobre aquilo que alguém me deve. Então, para você ter uma ideia, a misericórdia ela antecede a graça. Porque Deus ele só pode nos dar um favor imerecido a partir do momento que Ele não me julga da maneira como eu deveria ser julgado. Então, para você poder receber a graça, antes Deus exerceu misericórdia sobre a nossa vida. Porque nós éramos passivos do que? Da ira de Deus. Efésios capítulo 2 vai dizer que por natureza nós éramos considerados filhos da ira. Você não era filho de Deus, você era filho da ira. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, não imputou sobre nós os nossos pecados e nos concedeu a graça, que é algo superior, para que além de nós não sermos punidos, nós temos uma herança lá na frente. Então, se você for misericordioso, você vai ser um cidadão do reino. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Você tem buscado limpar o teu coração? Você tem procurado pedir para que Deus limpe o teu coração, porque sabe, um coração sujo reflete uma visão embaçada. Às vezes as pessoas estão falando, eu não ouço Deus, eu não consigo ver a Deus. Eu não estou falando ver Deus num espectro, num lance espiritual que você possa ter. É ver a Deus, é enxergar Deus em todas as coisas. Você consegue enxergar Deus em todas as coisas? Eu com a minha esposa, a gente gosta de fazer esse exercício. Às vezes a gente está em alguns ambientes assim, e a gente enxerga Deus até na desgraça. Nossa, Deus, como Deus dá pregação para a gente assim, né? A gente está lá no hotel, aquele dia de férias, daqui a pouco situação lá, tal, a Deus ali, a Deus aqui. Deus, porque isso é fruto da gente buscar uma limpeza de coração, porque sabe, pessoas que não têm o coração limpo, vê maldade em tudo. É maldade, pastor não sei o quê, pastor não sei o quê, só fala com fulano, não vê coração sujo. A pessoa fica sentada, a pessoa não faz nada para mudar a sua condição de vida e fica simplesmente refém de que outras pessoas venham fazer algo por ela, cada vez mais nutrindo uma sujeira no coração. E quando ela nutre essa sujeira no coração, ela só vai enxergar maldade em todas as coisas. Só enxerga maldade, fica destilando, e quando começa a enxergar muito isso, o coração vai sujando cada vez mais. E a boca fala e o coração está cheio. Então sabe aquele tipo de pessoa que você senta na mesa e só fala mal dos outros? Só fala em desgraça. Só fala eu não consigo, eu não sei o quê, eu não vou, é tudo não, é tudo negativo. Aí ninguém quer se aproximar da pessoa. Mas a pessoa que construiu isso, um vitimismo, é muito ruim. Mas quando a gente se permite limpar o coração, Jesus vem limpar o nosso coração. Quando a gente entra para o secreto e Jesus fala assim, cara, você precisa largar a mão disso. E Deus limpa. Ontem à noite eu estava, durante o dia, foi acumulando algumas coisas que eu fiquei vendo assim na internet, né? Foi acumulando algumas coisas no meu coração. E à noite eu fui para um quarto sozinho lá e eu vi o quanto eu estava azedo, amargo. Eu fico quieto, né? Eu fico quieto para não entrar numa. Aí eu fiquei quieto.
percebi que meu coração estava sujo, porque eu fiquei enxergando muitas coisas de forma negativa. Antes de dormir, eu falei: Senhor, eu vou dormir agora, eu não estou feliz com esse meu coração do jeito que está hoje, eu não estou em paz, limpa meu coração. Aí eu fui dormir, acordei hoje com o coração limpinho, paz e amor, aleluia. Porque não é algo nosso, não é algo que você vai conseguir tirar da tua mente, você não vai conseguir fazer isso, é obra do Espírito. Mas você tem que colocar isso para Deus, você tem que mostrar essa insatisfação, com essa sujeira no teu coração, você tem que pelo menos sinalizar para Deus, falar: ó, está sujo aqui, eu preciso que você me limpe. Sabe, igual uma criancinha que não tem condição de se limpar, o pai, ele vem lá de cima e te limpa. Ele fala assim: eu vou limpar o teu coração, cara, uma noite bem dormida, um sonho agradável que ele me deu, pô, acordei tranquilo. O mundo mudou? Não. As circunstâncias mudaram? Não. Mas Deus limpou o meu coração. E a vida é assim, você vai caminhar, por mais que você seja cheio do Espírito, você vai caminhar uma hora suja, você coloca diante de Deus e Deus limpa. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. As soluções estão no coração. Só que se o coração estiver sujo, as soluções não se apresentam, as soluções não vêm à tona, porque tudo que Deus tem como solução para a tua vida, Ele já colocou dentro de você, veio do céu diretamente para você. Mas para você poder enxergar isso, para poder enxergar a Deus nas coisas, o coração precisa estar limpo. E finalizando, bem rapidamente: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, a gente vive em tempos tribulosos nesses últimos dias, né? Onde muitas visões se confundem nesses últimos dias. E é fulano tretando com fulano, não sei o que lá tretando com não sei quem. Você exerce um papel de pacificador? Porque o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito Consolador. E esse Espírito Consolador é aquele que consegue intermediar as situações para que as situações acabem bem. Ou você é igual aquele que quando a gente era criança na escola, né? E as crianças se tretavam uma com a outra, o que a gente fazia? Que é o cai na porrada logo que eu quero ver o bicho pegar. Gente, e a gente pensa que os adultos, e principalmente adultos dentro da igreja, não acontece isso. Gente, é um tal de fulano falou tal coisa, tira print, manda pro outro, o que você acha? Aí o outro põe, o que vai, e fica, gente, fazendo treta de um com o outro. Isso é coisa do Satanás, isso é roda de escarnecedor. É roda de escarnecedor isso aí. Ai, pastor, fala aí. Outro dia, um cara super polêmico aí, falando na internet. Fala aí de tal situação aí. Pô, o cara não tinha nada a ver com aquilo, puxando a boca do cara. Pro cara falar besteira pro negócio e pra rede nacional. Sai fora, não seja filho de Satanás não, seja filho do reino. Porque o pacificador é aquele que cobre a nudez do outro. Então a gente vai ver um Noé lá, todo chapadão, né? Porque ele chapou, porque ele estava vislumbrado com os frutos que Deus tinha dado na mão dele. Então ele chega naquela terra e planta uma semente. Na hora que ele plantou aquela semente, brotou um fruto doce. E às vezes Deus nos dá a capacidade de plantarmos algumas coisas doces que fazem a diferença nessa terra. E sabe o que a gente faz? Ao invés da gente ser manso e humilde, pobre de espírito, a gente vai lá e junta muito daqueles frutos para a gente poder fazer um vinhão para a gente se embriagar. Às vezes Deus nos usa e a gente se embriaga com aquilo que Deus nos deu. A gente vê um Sansão que veio um leão para cima dele, e ele pegou o leão e rasgou o leão no meio, e largou o leão ali. Foi um fruto que Deus deu para ele. Mas passado alguns dias,
Vai falar que Sansão ele volta pelo mesmo caminho, e sabe o que ele faz? Vou lá dar uma olhadinha naquilo que eu fiz, para eu falar quanto eu sou bom, né? Ele foi lá, vai falar que naquele momento tinha uma criação de abelha ali, e ele pega daquela criação de abelha e se delicia naquele mel, se embriagando naquilo que ele fez, falando, uau, como eu sou bonzão. E você sabe o fim de Sansão. Morreu salvo? Morreu fazendo a obra, morreu, mas teve que passar por coisas que desnecessárias para um cara daquele nível. Se ele fosse maduro, o cara ia fazer aquilo por muito mais tempo. Mas quando a gente é pacificador, a gente não entra nessa. E por último, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que Jesus está falando aqui? Você é bem-aventurado quando as pessoas falarem mal de você, por causa da justiça que você anda. Mas tem um ponto aqui, eu vejo muito crente cavando situações, arrumando muita confusão para que as pessoas falem mal dele, e ele fala assim, eu sou, aí ó, estão falando mal de mim, sinal que eu estou no caminho certo. Sabe aquele funcionário que o patrão mandou ele fazer determinado serviço, que é crente, né? O cara é crente, diz que é crente. Então o patrão manda ele fazer determinada função, e ele não faz, e entra numa com o patrão ainda, fala, não, que isso, sou homem de Deus, rapaz, está mandando eu fazer, eu não vou fazer, recebi de Deus para não fazer. Quem recebeu de Deus? Aí o patrão passa a odiá-lo, o patrão passa a falar mal dele, ele fala assim, está vendo como eu estou no caminho certo? Meu patrão que é ímpio está falando mal de mim. Vai falar tão mal de você que vai te mandar embora, logo, logo. Aqui está falando, bem-aventurados sois, quando por causa da justiça que você anda. É pessoa que vai falar mal de você, de um jovem, de uma escola, quando os meninos ficarem fazendo aquela rodinha, olhando para o traseiro das menininhas, e você não participar disso. E talvez você vai ser chamado de homossexual, vai ser chamado de frouxo, mas vai falar que se você resistir àquilo e enxergar aquilo com um olhar espiritual, Deus tem um galardão para você. É aquele cara que no meio de todos os funcionários que são rebeldes dentro de uma empresa, ele faz da maneira e faz até mais do que o seu patrão mandou fazer, porque ele entende que ele não é um servo inútil. E talvez aqueles outros que não façam vão falar, se é pelego, se é uma série de coisas. Bem-aventurados sois. É aquela mãe que cria o filho da maneira correta, diferente das outras mães que deixam os filhos fazer tudo que querem. E as outras mães vão falar, nossa, como você é dura com o teu filho. Bem-aventurados sois, quando fizerem todas essas coisas por justiça do reino. Porque grande será o vosso galardão. Vamos colocar em pé. Deixa eu te falar uma coisa. Principalmente nesse último tópico. Talvez você vá aplicar a justiça, as pessoas vão falar mal de você, e você vai estar no caminho de tirar o 10, você vai estar no caminho de ganhar o teu galardão. Mas sabe onde muitos perdem o galardão? Você está fazendo correto, você está aplicando justiça, as pessoas estão falando mal de você, aí você vai lá e erra no último item, você vai lá querer tirar satisfação com a pessoa. Não busque justiça própria. Não busque querer enfiar o dedo na cara de pessoas, querendo ensiná-las aquilo que nem Deus está conseguindo ensinar para elas. Porque tem gente até que diz seguir ao Senhor, mas que Deus está tentando falar coisas com ela não está ouvindo. E você acha que você é o agente que vai colocar o dedão na cara dela e vai falar, é assim que se faz. Não vai conseguir. Sabe o que você vai ganhar com isso? A perda do seu galardão. E o que é o galardão? Algo especial que Deus vai trazer para nós na manifestação do seu reino.